a série desse mês chamada A Reforma Continua, os 5 solas para hoje. A Reforma Continua, os 5 solas para hoje. Essas marteladas dadas por Lutero ecoam até os dias de hoje. Esse ano nós estamos comemorando 500 anos da Reforma Protestante. E quando Lutero ele prega as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, e ele muda a história e o rumo da igreja. Obviamente Deus já havia levantado outros pré-reformadores, outros homens pelos quais Deus havia já começado a tratar a igreja, que há muito tempo havia já se debandado da verdade das Escrituras. Então, Deus levanta vários homens, mas alguns deles, ou grande parte deles, foram mortos, grande parte deles foram queimados. Um deles, por exemplo, um indivíduo chamado John Huss, que foi um homem de grande influência para que a reforma a seguir no tempo de Lutero acontecesse. E Lutero, então, ele se estabelece a reforma a partir de um conceito. O conceito que ele leu em Romanos capítulo 1, verso 17. Porque o justo viverá pela fé. Esta foi a frase que impactou a vida de muitos reformadores. Inclusive João Calvino, que após a reforma protestante foi um grande nome da teologia reformada, dando força ainda para que a reforma protestante, para que a ideia da teologia reformada pudesse, e teologia bíblica pudesse se expandir no mundo inteiro. A reforma protestante, ela levantou 5 pilares, 5 estruturas, 5 pontos teológicos, 5 bandeiras, que se sistematizam até hoje da seguinte maneira: sola fide, sola scriptura, sola gratia, solus Christus e soli Deo gloria. Eu estou falando aqui em latim, mas é exatamente dizendo, a primeira falando somente pela fé, ou seja, somente confiando em Cristo é que podemos entrar no céu. Somente crendo, não há outro meio. A igreja romana, que era essa defesa, não pode nos colocar no céu. Não há como comprar o céu por indulgências. Somente a Escritura é palavra verdadeira. Porque naquele contexto, e ainda hoje, a igreja romana não acredita na palavra de Deus como palavra infalível e palavra maior, porque a igreja está acima da palavra, e a palavra papal vale tanto quanto a palavra bíblica. E Lutero levanta e diz: não, somente a Escritura é a palavra de Deus. Lutero também levanta dizendo: somente pela graça nós somos salvos. Não é pelos méritos, não é pela venda de indulgência, não é pela fabricação das obras que somos salvos, mas somente pela graça. E isso acontece somente por Cristo Jesus, somente pelo ato da cruz. Por isso, solus Christus, somente Cristo. E ele finaliza, ou a reforma finaliza na sua 5ª bandeira dizendo: então, soli Deo glória, somente a Deus a glória. A glória não deve ser dada a homens, a glória não deve ser dada ao Papa, é isso que Lutero estava dizendo. A glória não deve ser dada à igreja, mas a glória deve ser dada somente a Deus exclusivamente. E é pautada nesses pilares que a reforma se expande e chega até nós. A teologia reformada se expande com João Calvino e outros reformadores e chega até nós. E é bom lembrar e relembrar que aquelas marteladas, que aqueles conceitos que fazem agora 500 anos ecoam até hoje e devem ecoar, chamando-nos novamente à verdade bíblica. Essa deve ser a martelada que nós precisamos viver, as verdades contidas exclusivamente nas Escrituras. E hoje, a primeira delas, o primeiro somente, que nós vamos estudar num grupo de 5 até o final, né, no dia 31 de outubro, comemora-se
500 anos da Reforma Protestante e a igreja protestante está em festa, celebrando o Senhor com isso. E hoje nós vamos estudar então somente a fé. E eu quero convidar você para participar comigo, ler o texto de Romanos capítulo 5, versículo 1 até o verso 20, mas nós vamos ler apenas o versículo 1 agora. Romanos 5, 1 a 20. Romanos capítulo 5, versículo 1. Todo mundo encontrou aí? Diz amém. Amém. Vamos ler todos numa só voz. Eu vou ler nessa versão aqui, dando o tom da lida aqui, tá bom? Vamos lá, todos juntos? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações, que anime-nos e que de fato traga a verdade ao nosso coração nesse instante. Fale com o Senhor. Senhor, estamos diante da Tua palavra, acabamos de lê-la. Sabemos que não há habilidade nossa em compreendê-la. Não há condição nossa em entendê-la. Apenas, ó Pai, olhando para o Senhor. Por isso tem misericórdia de nós, compadece da nossa vida, venha com Teu Espírito Santo e esclareça a nós a Tua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amados, podemos assentar? Meus queridos, eu queria começar hoje pensando em uma perspectiva com você, que às vezes nós não pensamos muito, às vezes nós nos esquecemos. Nós somos pessoas que, via de regra, não gostamos de ser ajudados. Nós não gostamos de ajuda. Nós não gostamos de ajuda. Essa é uma regra básica. Principalmente quando essa ajuda vem diante de... Quando você não pediu, uma ajuda que você não pediu. E a gente não gosta. Homem, por exemplo, como é que funciona? Homem nunca se perde. Já viu que homem nunca se perde, né? Eu não sei para que inventaram o GPS, porque o homem já tem um GPS na cabeça, não precisa. O homem não se perde de jeito nenhum. Então, o que acontece? Se você já teve a experiência de viajar para um lugar que você não conhece muito, e aí você sabe que você está perdido, mas você acha que de alguma forma você vai conseguir chegar. E a sua esposa fala assim... Pede ajuda, pergunta para alguém, você fala, não precisa não, eu sei, nós vamos conseguir, agora a gente consegue, né? Se você, de fato, não perceber que você precisa de ajuda, você não vai parar o carro e pedir ajuda, porque você não gosta de ser ajudado. Ninguém gosta de ser ajudado. Quando não precisa. Nós só pedimos ajuda quando de fato nós necessitamos. E se alguém vier nos ajudar não precisando, isso para nós é um certo incômodo. Então, por exemplo, às vezes a gente vai fazer alguma coisa, vai pegar uma panela lá pesada, mas a pessoa ela dá conta de pegar. Se alguém for lá e falar, não, deixa eu te ajudar, via de regra a pessoa fala, não, pode deixar, isso aqui eu consigo, eu não preciso de ajuda. A ajuda oferecida, via de regra, a gente não gosta, a não ser que de fato a gente precise daquela ajuda. Porque eu e você não gostamos de ser ajudado, a não ser que a gente entenda que precisa de ajuda. É exatamente isso que eu e você precisamos compreender com relação à nossa vida com Deus. Se eu e você não entendermos que precisamos de ajuda para entrar no céu, para que ajuda? Eu e você precisamos compreender que é impossível entrar no céu sem que a gente confie em outra pessoa, que é uma coisa que a gente também não gosta de fazer. Mas essa é a verdade das Escrituras. Não há possibilidade de entrar no céu, a não ser que a gente transfira a confiança nossa para Jesus. A não ser que nós tenhamos a fé nele. E somente transferindo a fé para Jesus é possível entrar no céu. Somente com a ajuda de Cristo é possível entrar no céu. Não há outra forma de entrar no céu a não ser crer no Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque todos nós estávamos perdidos.
Todos nós estamos perdidos sem Cristo. Todos nós estamos mortos sem Cristo. Todos nós somos sujeitos à ira de Deus sem Cristo. Por isso, meu querido, eu quero que você compreenda nessa noite que, a não ser que você transfira a confiança de entrar no céu de você para Jesus, não há opção de salvação para você. Por isso, mais uma vez, nós ecoamos a verdade explanada na Reforma há 500 anos atrás, que é somente pela fé que é possível entrar no céu. Somente pela fé é possível entrar no céu. E eu quero dizer para você por que é somente pela fé possível entrar no céu. Nós temos 3 verdades contidas aqui nesse texto que nos diz sobre por que é somente pela fé é que nós podemos entrar no céu. A primeira delas está aí no versículo 1, e eu quero convidar você a dizer e ver comigo. Primeira coisa, só é possível entrar no céu por meio da fé, somente pela fé, porque é pela fé que somos justificados. Versículo 1, olha o versículo 1 aí. Tendo sido, pois, justificados, e aí perceba de que forma? Porque você é bom, porque você cumpriu bem o papel, porque você fez alguma coisa, mas não, ele diz, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que é pela fé é que somos justificados. Primeiro deixa eu explicar para você qual é o conceito de justificação. A ideia de justificação, Paulo pega emprestado isso do conceito romano de justiça. Era mais ou menos assim, olha. Existiam ali, geralmente nas grandes cidades, existiam centros onde as pessoas iam, onde ficavam juízes, ficavam as pessoas que julgavam, a comunidade que julgavam. Então era assim, vamos supor que eu devia para o Dilmir. Mas eu já tinha pago a conta, e o Dilmir estava me cobrando juros grandiosos, e eu já tinha dito, olha, eu já paguei sua conta. Mas de repente ele vem e me leva lá para o local do julgamento. Então o juiz pegava aquele fato, pegava aquele contrato e percebia que a minha dívida havia sido paga. Então ele batia o martelo e declarava, esta pessoa está justificada. Ou seja, ela é justa, ela não deve, ela está quitada. Esse conceito de pessoa sem dívida, não pessoa sem culpa, mas pessoa sem dívida, é trazida agora por Paulo para dizer para nós que nós éramos pecadores, distantes de Deus, vivíamos longe de Deus, mas agora, quando cremos em Cristo Jesus, nós somos declarados justos. Deus é quem declara, é o grande juiz é quem declara. É Ele quem diz para nós que somos justificados. A justificação, portanto, não vem, contrário do conceito da dívida paga, lá no conceito romano, não vem porque eu quitei a conta, mas ela vem porque alguém quitou a conta no meu lugar. Só é possível ser declarado sem dívida com Deus, e agora, se eu tinha um relacionamento distante de Deus, agora eu tenho paz com Ele, só é possível isso por causa de Cristo. Eu confio que Cristo Jesus pagou exclusivamente a minha dívida. E eu, ao invés de confiar em mim para entrar no céu, eu confio exclusivamente nele. Somos justificados somente crendo em Jesus Cristo. Não somos justificados de outra maneira, mas apenas crendo no Senhor Jesus Cristo. É por meio de Cristo e somente de Cristo é que nós podemos ser declarados sem pecado, ou melhor, sem a dívida do pecado, sem a consequência do pecado, sem o salário do pecado. É por Cristo. Então perceba que no verso 1 ele diz exatamente isso. Vocês são declarados justos, isso é Deus quem faz, por meio da fé, e isso é por meio de Jesus, é pela fé, por meio de Jesus, ou seja, eu creio que Jesus Cristo de fato é o meu justificador.
E é bom pensar em uma coisa. Quando a gente fala sobre fé, as pessoas imaginam fé no conceito... fé hoje parece que está muito mais ligado com pensamento positivo do que a transferência de confiança de mim para Cristo. Fé parece que é muito mais assim, olha, o negócio está acontecendo alguma coisa, não, eu tenho fé que vai dar certo. Né? Vai dar certo, eu tenho certeza que vai dar certo, eu tenho fé. Mas não é disso que a Bíblia diz. O que a Bíblia nos afirma é que fé tem a ver com deixar de confiar em mim para entrar no céu, nos meus méritos, e confiar absolutamente em Cristo. Não há nada que eu possa fazer para entrar no céu, mas exclusivamente Cristo Jesus. Perceba como diz o verso 6, ratificando essa ideia. Depois que ele diz que é Jesus que nos justifica, ele diz assim, olha, de fato, no devido tempo, quando éramos fracos aqui é devedores, pessoas que não têm condição de pagar sua conta. Você já conversou com alguém, por exemplo, falando sobre finanças, e aí você, quando fala de alguém que não tem dinheiro, você fala, não, mas essa pessoa ela é fraca financeiramente. Entende? É alguém que não tem condição de comprar muita coisa. O seu poder de compra é pequeno. É disso que Paulo está dizendo. Nós somos fracos, incapazes de pagar nossa conta. Quando éramos assim, incapazes, ou seja, eu não fiz nada. Então o que aconteceu? Cristo morreu pelos bons, pelos ímpios. Quem eram os ímpios? Eu e você. Cristo morreu por aqueles que estavam distantes de Deus, pessoas que faziam tudo contra Deus. E aí ele diz o seguinte, verso 7, dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Ele está dizendo assim, olha, se uma pessoa não deve nada, não há necessidade de que alguém morra no lugar dela. E dificilmente alguém se colocaria no lugar de outra pessoa. Talvez até se colocaria se essa pessoa fosse muito boa, fosse uma pessoa justa. Às vezes alguém até se disporia a morrer por ela. Mas dificilmente isso acontece. Mas aí ele diz o verso 8. Mas Deus demonstrou o seu amor por nós. Ponto. Deus demonstrou o seu amor por nós. Se nós como homens é difícil de demonstrar ao morrer por alguém, aí ele diz, mas, diferentemente de nós, homens fracos, incapazes, Deus demonstra o seu amor. De que maneira? Ele diz, Cristo morreu em nosso favor, quando éramos pecadores. Quando éramos pecadores. Percebe? Que coisa grande. Éramos pecadores, estávamos sujeitos à ira de Deus, estávamos afastados dele, éramos fracos, sem condição nenhuma de entrarmos no céu, sem condição nenhuma de pagarmos pelo céu. E naquele momento de fraqueza, de incapacidade, Deus para tudo e demonstra o seu amor, enviando o seu Filho para quitar a minha dívida, para pagar a minha dívida. Por isso, somos salvos, crendo somente no que Cristo fez por nós, e por isso é só por Ele, porque foi Ele quem quitou a dívida, não eu. Sua dívida era impossível de ser quitada, mas Ele quitou, somente Ele quitou. Por isso, meus queridos, não há outro meio de entrar no céu a não ser crendo no que Jesus fez. Crendo no que Jesus fez. Se você crê nisso, diga amém com alegria. Ele de fato é aquele que morreu por nós e nos substitui. Por isso é que Deus olha para nós e vendo o que Cristo fez, Ele bate o martelo e diz, está justificado. Você não me deve mais. Sua dívida foi quitada. Isso acontece por causa de Cristo. E somente será quitada a dívida daqueles que creem em Cristo Jesus. Por isso, somente pela fé. Mas há uma segunda verdade que o texto nos afirma aqui, de porque é somente pela fé que nós temos essa salvação, somente pela fé em Cristo Jesus. A segunda verdade é porque
é pela fé, ou somente por ela, é que nós voltamos ao relacionamento com Deus. Nós temos agora acesso com Deus. Somente pela fé a gente tem acesso com Deus. Olha aí o versículo 2. O que ele diz? O próprio versículo 1 ele diz, né? Uma vez que eu sou declarado justo, que eu era brigado, agora, olha o que diz aí. Irmão, se você tem uma caneta, sublinhe aí no versículo 1 a expressão, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Essa é a maior graça que você podia ouvir. Temos paz com Deus. Sabe qual é a graça disso? Eu já disse isso outra vez aqui. Meus queridos, o meu problema relacional com Deus é que Deus é bom. Deus é bom. Aí você diria o seguinte, uai, mas isso não é uma coisa boa? Seria, se você também fosse bom. Deus é bom e justo, e você não. E Deus sendo um Deus bom e justo, Ele não se relaciona, Ele não aceita pecado na sua presença, e não só o pecado, Ele não aceita o pecador. Por muitos anos, nós disseminamos uma frase que diz assim, Deus odeia o pecado, mas ama, e isso não é verdade. Deus odeia o pecador. Tanto odeia, que todo pecador não justificado, vai para onde? Para o céu? Deus abomina quem peca. Deus abomina o erro. Não é possível se relacionar com Deus sendo pecador como eu e você somos. Nós brigamos com Deus, viramos as costas, não o desejamos mais. E por isso sofremos constantemente sua ira. Mas, por causa de Cristo, se nós fomos por causa do pecado afastados de Deus, lembra qual foi a consequência do pecado de Adão e Eva? Eles foram expulsos da presença de Deus, foram expulsos do jardim, mas agora, por causa de Cristo, nós somos trazidos de volta. E como eu sou trazido de volta? Por causa de Cristo? Crendo em Cristo. Por isso é somente pela fé. Quando eu creio nele, eu sou trazido de volta. Por isso que o texto diz, uma vez que eu sou declarado justo por causa da fé, porque eu creio em Jesus Cristo, eu tenho paz com Deus. Verso 2. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Perceba, é por causa de Cristo que obtivemos acesso, de que forma? Pela fé, ou seja, crendo em Jesus, acesso ao quê? À graça, acesso ao ato da graça, ao ato de Jesus ter morrido em nosso lugar. Então agora quando eu creio em Jesus Cristo, eu tenho acesso a isso. E por ter acesso a isso, eu sou trazido de volta. Porque eu creio em Jesus, eu sou justificado. E porque eu sou declarado sem pecado, sem a condenação, agora eu sou trazido de volta para a presença do Pai. Eu posso me relacionar intimamente com Ele. Agora eu posso chamar Deus de paizinho, de Abba, que é uma expressão aramaica que Jesus usou para dizer, vocês agora fazem parte da família. Meus queridos, somos justificados pela fé, e agora temos acesso, e por isso temos paz com Ele. Olha o versículo 9, até o versículo 11. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Perceba que coisa graciosa, ele diz, já fomos justificados, já fomos. Você já está declarada. Justificação é um ato de declaração de Deus sobre sua condição. Ele olha para você, olha para Cristo, bate o martelo e diz, não me deve nada, condição encerrada, mudada. Se antes você era devedor, agora você não deve. Se Ele fez isso na declaração de que nós não devemos mais nada, e Ele diz, ainda mais seremos livres da ira,
do inferno. Ele diz, quando Jesus voltar, essa é a ideia, nós não seremos pegos pela ira de Deus, mas seremos salvos dessa ira, porque agora nós não seremos afastados da presença de Deus, mas viemos ou iremos para junto do Pai. É isso que o texto nos diz. Nós agora muito mais seremos livres desta ira. É como se e aí ele diz assim, irmãos, o que Deus fez por você e por mim é grande demais. Perceba o verso 10. Se quando éramos inimigos de Deus, perceba então a inimizade, separação, a briga que nós tínhamos contra Deus. Se quando nós éramos inimigos, fomos reconciliados com Ele mediante o quê? A morte do seu Filho. Ele diz, é mais ou menos assim, olha, se antes, quando você estava fraco, pecador, Ele resolveu te amar, derramar sua graça, cumprir em Jesus a justiça. Agora que você já está justificado, que você já é um crente no Senhor Jesus Cristo, você já creu nele pela fé, você parou de confiar em você e confia nele, ele diz, agora, irmãos, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Seremos salvos, é como se ele dissesse, se antes estávamos pecadores, estávamos indo para a ira de Deus, agora muito mais teremos vida com Ele, mas não é por causa de nós, é por causa de Cristo, porque nós cremos pela fé em Cristo Jesus. E ele diz mais, não só viveremos no céu, não só teremos vida eterna, como, não apenas isso, verso 11, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Você foi trazido de volta para casa, você foi trazido de volta para o lar, você foi trazido de volta para um relacionamento com Deus, e isso não é mérito seu, isso é pelo que Deus fez em Jesus Cristo, e porque você creu nisso, você confiou nisso. Não há outra forma de nós entrarmos na presença de Deus, a não ser crer que Jesus me colocou lá. É Ele que me introduz na sala do trono, é Ele que me introduz na presença de Deus. Não há outro meio pelo qual se faz isso. Por isso, é somente, exclusivamente pela fé, é que nós temos livre acesso com o Pai. E uma vez que eu tenho livre acesso, eu tenho paz com Ele, eu tenho um relacionamento íntimo com Ele, eu posso orar e Ele vai me atender, eu posso pedir, eu posso demonstrar minhas chateações, eu posso demonstrar minhas crises, minhas dores, minhas decepções, posso demonstrar porque agora eu faço parte da casa de Deus. Mas há uma terceira e última coisa pela qual eu e você precisamos entender aqui. Somos salvos somente pela fé, ou seja, crendo em Cristo Jesus, porque é somente pela fé que a gente passa a entender que somos fortalecidos, somente na fé nele é que somos fortalecidos. E aqui o texto ele traz duas coisas muito importantes pela qual eu e você precisamos compreender. Nós somos fortalecidos de fato, verso 3 a 5 e o verso 12 a 20, ele vai trabalhando isso no nosso coração. E perceba que ele vai dizer agora, uma vez que eu creio no Senhor Jesus, então, sabe o que acontece? Eu passo a aprender a lidar com as dificuldades, com as tribulações, com as crises, com as dores, com as percas. Verso 3 a 5, ele fala, o final do verso 2 ele conclui dizendo que nós temos agora a esperança da glória de Deus. Ele diz, e não só isso, não só a esperança futura, não só uma coisa do céu, não só uma coisa que virá, mas perceba, ele diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. O final do verso 2 e o início do verso 3 são coisas que se complementam. É assim, ó, eu não me glorio só na verdade de ter o céu, eu me glorio na verdade de passar dificuldades aqui na terra. Mesmo passando por crises, eu me glorio no Senhor. E ele vai dizer por que o cristão, aquele que crê em Jesus, por isso somente pela fé, por que é que ele se gloria em Deus na tribulação?
Aí ele vai dizendo, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Perseverança. Não há nada mais moldador do que a tribulação para nos tornar perseverantes. Sabe o que torna o homem um homem? A estaca da vida. O que te torna mais sábio? A estaca da vida. O que te torna um administrador, um comerciante mais habilidoso? O monte de dinheiro que você perdeu fazendo negócio ruim. O que te torna uma pessoa mais amável? As tacas da vida. Meus queridos, o que nos torna mais amadurecidos é a perseverança que a tribulação nos traz. E aí o verso 4 ele diz, e essa perseverança promove um caráter aprovado. E o caráter aprovado promove esperança. E a esperança não nos decepciona. Por que não nos decepciona? Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. E Ele fez isso por meio do seu Espírito Santo, que Ele nos concedeu quando cremos. Por isso é pela fé que somos fortalecidos. Porque quando eu creio em Cristo Jesus, o Espírito Santo invade o meu coração e me ensina a lidar e lutar com as crises e tribulações. Percebe então como é que ele vai construindo? Perseverança mais esperança é igual, perseverança mais experiência é igual esperança. Quanto mais você sofre em Cristo, mais esperança do céu você tem. Essa é a verdade, mas aqui há uma segunda verdade que eu e você precisamos entender sobre sermos fortalecidos. Somos fortalecidos pela fé, porque agora a esperança ela mudou o foco. Olha o que diz agora os versos 15 em diante. Que esperança nós temos quando passamos por crises e lutas? Ele diz assim, portanto, verso 12... Da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte, assim também veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. É como se ele dissesse assim, você não sabe, o fato de você não saber que roubar é pecado, não quer dizer que não seja pecado, mas uma vez que você sabe, isso te condena no coração. Você sabe que você está errando. É isso que a lei faz. A lei só descortina o meu pecado. A lei só mostra o problema. É isso que ele está dizendo aqui. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Olha que coisa graciosa. Paulo está argumentando, dizendo, mesmo aqueles que não cometeram o mesmo pecado de Adão, pecaram e estavam mortos, porque Adão é um representante, ele apontava para um tipo que viria de vir. Quem é esse Adão que viria de vir? O que Paulo nos diz? Jesus Cristo. Ele é o segundo Adão. Ele é o Adão perfeito. Antes, não tinha esperança. Antes tinha só morte, mas agora tudo mudou. Verso 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois muitos morreram por causa da transgressão de um só. Muito mais a graça de Deus, isso é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva que Deus com a consequência do pecado de um só homem. Ele está dizendo, com aquilo que ele fez. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. O que ele está absolutamente dizendo para nós, meus queridos, Adão pecou, matou um monte de gente, mas diante desse pecado inteiro, houve um que sofreu todas as transgressões, e foram muitas. E por isso, por meio desse sofrimento, nós fomos declarados justos. E ele diz, se pela transgressão, verso 17, um só, a morte, reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida, por meio de um único homem. Quem é ele? Jesus Cristo. Por isso é somente crendo nele. E aí ele vai dizer qual é a consequência de crer nele. Consequentemente, assim
como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, Adão, é aí que está dizendo, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um só homem, muitos serão feitos justos. Quem é esse homem? Jesus Cristo. E ele finaliza, concluindo o capítulo, dizendo: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas, onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Não há vida eterna sem Cristo. Portanto, não há como entrar no céu sem que a gente creia no Senhor Jesus Cristo. Não há. Por isso é somente pela fé. Esse era o argumento que Lutero e os reformadores usavam para dizer: não há outro meio. Lembrando que aqui é uma contraposição do que a igreja romana estava dizendo, porque a igreja romana dizia que é possível entrar no céu por meio de méritos. Então, se uma pessoa, por exemplo, colocasse uma moeda nos cofres, ela, ao tilintar da moeda, ela tinha o direito de entrar no céu. E Lutero levanta-se contra isso e diz: não, somente confiando em Cristo, somente pelos méritos de Cristo, é que nós temos a vida eterna. Meus queridos, eu queria dizer para você algo importante. Eu disse no começo que nós não gostamos de ajuda. Nós não gostamos de ajuda. E isso é um fato, né? Mas é uma coisa importante. Nós só pedimos ajuda quando nós temos consciência da nossa necessidade. Certo? Você concorda comigo? Você só vai pedir ajuda para alguém se você percebe que você não tem nenhuma condição. Você pede ajuda para qualquer pessoa, ou você só vai pedir ajuda para uma pessoa que tenha condição de te ajudar? Se você acredita que aquela pessoa ela tenha habilidades de te ajudar. Por exemplo, se você vai pegar algo pesado, né? Você vai pegar uma mesa, por exemplo, aqui, você vai pedir para uma criança te ajudar? Não. Porque você não vai confiar nela, ela não vai dar conta. Então a gente só pede ajuda para quem a gente de fato confia. E isso é verdade. Por isso a gente precisa entender que nós só vamos pedir ajuda para quem acreditamos. Por exemplo, você vai pedir ajuda para o Papai Noel? Não vai, né? Por quê? Porque você não acredita em Papai Noel. Isso você deixou de acreditar há muito tempo. Obviamente, só vai pedir ajuda para quem você conhece e você confia. O céu funciona assim, você precisa confiar em Cristo. Você precisa acreditar que Cristo existe e confiar. Isso é fé. Transferir confiança de você para Ele. Agora, deixa eu dizer para você o que Paulo repete, depois de explanar tudo isso, ele vai falando até chegar no verso 10 sobre essa verdade. Como eu disse, é possível pedir ajuda sem que de fato a gente acredite que nós temos uma necessidade e que Cristo realmente pode nos ajudar? Obviamente que não. E aí eu quero dizer para você, é possível então que as pessoas lá fora, elas passem a confiar em Jesus. Elas de fato confiarão em Jesus se elas não perceberem a necessidade delas. De fato, elas vão crer em Jesus, elas crerão em Jesus. Como essas pessoas vão crer em Jesus se elas não perceberem a necessidade que elas têm de ajuda? Se elas não perceberem que de fato elas estão perdidas, que a ira de Deus está caindo sobre elas. Como elas confiarão em Jesus, como elas crerão em Jesus? De uma forma única, ouvindo. Mas a pergunta é, como essas pessoas vão ouvirem? Como as pessoas vão saber que elas precisam de ajuda se não há quem pregue?
Mas como você vai pregar, ou como pregarão, se não forem enviados? Mas deixa eu dizer para você, foi há muito tempo já convocado ou decretado o envio para você. Paulo, no capítulo 10, ele repete exatamente isso que eu acabei de dizer. Verso 14, 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Mas aí ele diz, mas já está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Ele está dizendo, vocês já foram enviados. Fomos enviados para dizer que as pessoas precisam de ajuda. Fomos enviados para alertá-las da ira de Deus. Fomos enviados, não é para falar sobre o diabo, mas é para falar o quanto Deus é um Deus justo e pune o pecado e o pecador. Que essas pessoas estão perdidas, estão fracas e precisam correr e crer no Senhor Jesus. Elas precisam de ajuda, precisam confiar em Cristo. Essa é a mensagem pela qual eu e você somos comissionados. E eu quero concluir dizendo a você e depois trazendo algumas aplicações. Dizendo o seguinte, a raiz de nossa alegria é a justificação de nossos pecados em Cristo, por meio da cruz. Ela é a declaração feita na base da morte de outro a nosso favor, que produziu um novo relacionamento entre nós e Deus, e entre nós e as outras pessoas. A base da alegria cristã é o fato de saber que nós fomos ligados novamente a Deus. E isso acontece porque cremos em Cristo. Por isso, é somente pela fé em Cristo Jesus. E eu queria aplicar no seu coração, dizendo algumas coisas para a gente encerrar aqui. Coisas importantes que eu e você precisamos aprender. Primeira delas, você pode se achegar a Deus em atitude de arrependimento. Você deve fazer isso. Corra para o Senhor, arrependa-se de seus erros, arrependa-se de seu pecado. Corra para o Senhor. Outra coisa, aprenda a perdoar os outros como Deus fez com você. Se você percebe e você crê em Cristo, sabe que Deus te perdoa em Cristo, você precisa lutar para aprender a perdoar as pessoas. Isso é grato diante de Deus. A justificação deve levar você a cumprir sua missão, como eu disse agora há pouco. A justificação deve lembrar você que você precisa dizer aos outros que eles precisam de ajuda. É isso que nós precisamos compreender. Outra coisa que eu quero que você aprenda, tenha consciência de que Deus é justo e aplicará sua ira sempre. Se não for em Cristo, vai ser em você. Portanto, se você ainda não creu em Cristo Jesus, corra desesperadamente para Cristo, porque senão a ira de Deus vai cair sobre você. E aí, você sofrerá condenação eterna. Corra para o Senhor Jesus e finalmente, veja as tribulações da sua vida com esperança. Esperança de amadurecimento. Eu não sei o que você está passando, qual a crise que você está enfrentando, não sei se é uma crise econômica, qual é a dificuldade que você está, mas eu quero dizer para você, em Cristo existe mudança e transformação. Por isso, meu querido, eu quero convocar você a orar, a colocar sua vida diante do Senhor, a pedir graça, misericórdia e paz. Vamos orar.